Momento do Discipulado. Esdras, o escriba, conseguiu realizar a sua tarefa porque ele tinha discípulos. Vamos procurar entender esta situação. No livro de Esdras, no capítulo 7, nós temos o rei Artaxerxes designando o Esdras como autoridade enviado do rei. Isso era muito importante até para convencer os judeus em Jerusalém. Ele foi enviado da Pérsia para ajudar a Jerusalém. E ele recebeu a autoridade do rei dos reis na terra, o rei Artaxerxes. Então ouve o rei dizer: Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuis, tu possuis essa sabedoria, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio Eufrates, a todos os que sabem as leis do teu Deus e até aquele que não as sabe, que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação dos bens, ou à prisão. Ou seja, o Esdras recebeu a autoridade até de prender pessoas. E o Esdras agradece a Deus e diz: bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Ele estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e os seus príncipes poderosos. Assim, eu me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Vamos procurar entender. Isso foi o início. O Esdras orou, se preparou, serviu ao seu povo, fez discípulos, foi reconhecido, a sua fama chegou até os ouvidos do rei, o rei se agradou disto, soube que era bom o trabalho do Esdras, porque ele orava pela vida do rei, pelas autoridades, vai entendendo. Por causa disso, ele foi reconhecido pelo rei, recebeu autoridade e foi designado para ir e fazer alguns serviços, ornando a casa de Deus, estabelecendo mais ordem na casa de Deus e de lá fazendo orações e oferecendo sacrifícios pela vida do rei. O Esdras recebeu autoridade, mas ele só conseguiu realizar a sua tarefa porque ele levou chefes com ele. Mais adiante nós vemos no capítulo 8 que ele se preocupou em que levitas também fossem com ele. Na época, por alguma razão, os levitas estavam bastante diminuídos e eram poucos e espontaneamente não se ofereceram para ir com Esdras. Em princípio, deveriam existir mais levitas, muito mais do que sacerdotes. Mas na época de Esdras, no retorno, já estavam existindo mais sacerdotes, muito mais do que levitas. Os levitas estavam sendo relegados, deixados. E, no entanto, o Esdras entendeu que era importante que houvesse levitas também. Então parou, atrasou um pouco a viagem e mandou chamar levitas. E Deus tocou o coração dos levitas, que receberam aquilo como uma honra e vieram. E o grupo, então, de Esdras foi completo, com líderes, chefes, sacerdotes, levitas, e todos voltaram reconhecendo a liderança do Esdras. O Esdras voltou com um grupo aí talvez de mais de 1.000 pessoas, e aquele grupo grande que voltou era um grupo significativo e foi honrado
quando chegou por causa da autoridade do rei, a autoridade que o Esdras tinha recebido. E aqueles chefes que foram com ele, a Bíblia não descreve que chefes eram esses, eles testificaram da autoridade do Esdras. Imagine se o Esdras chega sozinho lá em Jerusalém. Já havia um templo, um culto, sacerdotes, sacrifícios e uma bagunça moral era o que havia em Jerusalém. E o Esdras chega quase 100 anos depois do início do retorno. Ele chegou aproximadamente no ano 458 a.C., e a ordem tinha sido dada em 536, 16 anos de atraso, 14 anos de atraso para o templo, 16 anos o templo ficou completo em 520, o Esdras chega em 458 antes de Cristo e, portanto, quase 100 anos depois do início do retorno. Já havia uma situação bem estabelecida e os sacerdotes estavam se adaptando, se conformando com o mundo, se misturando com casamentos, com os ricos da terra, e a linhagem santa estava se misturando, e Deus irado contra eles. Deus providenciou que o Esdras fosse. O Esdras teve um trabalho dificílimo, teve que lutar contra aqueles sacerdotes estabelecidos. Entenda bem, ele não lutou contra os sacerdotes, ele lutou pela purificação do sacerdócio, do templo e da raça judaica. Naquela época isso era importante. O Esdras teve um trabalho dificílimo, lutou e cerca de 13 anos depois ele recebeu uma ajuda muito importante, o Neemias, que foi enviado pelo mesmo rei Artaxerxes com a autoridade de ser agora sim o governador daquela terra. Ambos se juntaram e tiveram força para estabelecer a lei, a ordem. Tiveram que lutar, porque sacerdotes continuaram rebeldes. Isso é impressionante, como os líderes que deviam dar o exemplo eram rebeldes. Mais tarde Deus ficou irado, talvez aí cerca de 50 anos depois, através do profeta Malaquias, Deus ficou irado contra aqueles sacerdotes e os deixou. Deus deixou os sacerdotes, aquela antiga aliança, acabou com aquele sacerdócio que já não valia nada, encerrou aquela antiga aliança, o Antigo Testamento, de tão irado que Deus estava. O Esdras estava levando a última oportunidade, junto com Neemias, estabeleceram a lei e fizeram as coisas funcionarem direitinho, mas o coração daquele povo não estava em Deus. O coração dos sacerdotes não estava em Deus, só em se aproveitar da religião. Infelizmente, esse espírito permeia todos os séculos e chega até nós. Coração de líderes não é do Senhor, mas eles fazem do ministério um emprego, um meio de sobrevivência, de se enriquecer, e isso tem entristecido muito o coração de Deus. Você entende isso em nossos dias? Líderes que estão se enriquecendo com o evangelho, o amor deles não é para salvar as vidas, abençoar as vidas, agradar a Deus. Não, eles estão fazendo atos religiosos para agradar a si mesmos e se enriquecerem com o evangelho. Alguém disse, o inferno vai ser pouco para algumas pessoas assim, mas isso não nos compete agora, como não competiu ao Esdras. Ele não se levantou contra sacerdote nenhum, não quis punir nem castigar sacerdote nenhum, e nem o Neemias, que veio depois, fez isso. Não cabe a nós querermos separar o joio do trigo. Não cabe a nós querermos julgar homens de Deus, pastores, líderes. Deus vai fazer isso e vai fazer muito bem. Mas agora cabe a nós zelarmos pela pureza, pela santidade da casa do Senhor e das pessoas. Mas será que alguém acredita em nós?
Será que alguém anda conosco? Se eu estiver aqui pregando solitariamente algo que não é viável, que ninguém acredita, eu vou estar com uma autoridade moral e espiritual muito fraca. Mas se eu conseguir fazer discípulos, se pessoas vierem a mim e se agregarem e concordarem, apoiarem nessa verdadeira cruzada de avivamento, de espiritualização da igreja, libertando a igreja do materialismo, de aparência, de fama, de glória humana, de perversão moral, se alguém acreditar nisso e somar conosco, nós vamos continuar fazendo o trabalho como Esdras, o Neemias fizeram, mas eles só conseguiram, eu quero focalizar isto, porque houve gente que acreditou neles, o Senhor tocou corações para que eles fossem reconhecidos. Não é qualquer um que sai pregando e profetizando por aí que tem autoridade de Deus. Infelizmente, hoje na internet existe uma terra sem lei que se chama internet. Tem gente querendo botar ordem nessa internet. Um deles é o presidente do G20, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. O presidente Lula está querendo regulamentar a internet e não dar liberdade de pessoas falarem o que quiserem. Mas aproveitando essa liberdade dessa terra quase sem lei, hoje já não é totalmente sem lei, mas é quase sem lei, que se chama a internet, há pessoas que saem aí gravando vídeos de profecias e de emoções e falações veementes, e tem muita gente que acredita. Nós vivemos uma época assim, uma pessoa que não tem fruto, não tem testemunho, mas ela tem uma live aí, um celular na frente dela que grava e ela, como um ator, uma atriz, representa algo emocionado, chora e grita, esperneia e fala coisas em nome de Deus, e vai ter gente, muita gente que acredita. Nós precisamos do fruto que testifique a nosso respeito. Jesus mandou a gente fazer discípulos. A qualidade do nosso ensino é avaliada pela vida espiritual que nossos discípulos vivem. Um grande pastor famoso, maravilhoso, que conhece muito, que fala bem, que prega bonito, que viraliza na internet, a gente vai ver, às vezes, ele não tem discípulo quase nenhum. Ele aprendeu a representar aquilo na internet e viraliza, mas ele não faz discípulos, ele não forma corpo, ele não representa a igreja, mas ele fala bonito. Pois é, nós vivemos essa época que a Bíblia chama de apostasia dos últimos tempos. E muitos serão enganados, principalmente quem não é sincero no coração, vai ser enganado. Mas Deus diz, seja discípulo, se ligue a alguém que tem vida espiritual e apoie o trabalho dessa pessoa para que ele seja como o Esdras. O Esdras, quando foi, levou um grupo grande de pessoas, chefes, sacerdotes e levitas, que o apoiaram. Então, ele chegou com moral lá em Jerusalém para poder fazer o trabalho e continuou fazendo o trabalho de Deus, o trabalho para o qual ele tinha sido chamado por Deus. Mas ele só conseguiu porque lá na Pérsia ele já tinha feito discípulos, já era reconhecido, já tinha autoridade espiritual reconhecida, e por causa disso até o rei se dobrou diante dele, reconhecendo a autoridade espiritual dele. Comece a pensar nisso, meu irmão, e a entender essas coisas que são bastante significativas. Reconheça quem verdadeiramente tem autoridade espiritual é quem faz discípulos. Uma pessoa que fala bonito, anda de igreja para igreja, mas ele não tem discípulos, não vive em corpo, não está ligado ao corpo, questione
essa pessoa que não faz discípulos. Entenda isto, para você ser discipulado, ser discipulada por quem tem autoridade de Deus.